Eu ia colocar dois grupos hoje, porque o que acontece? Não dá para eu dar um shift nas semanas, porque senão vai atravessar a semana da V1 e eu preciso fechar a nota de vocês. Ó, a V1 é de 28 de setembro a 3/10. Então, deixa eu ver aqui, peraí. 28, deixa eu pegar aqui o meu calendário aqui, peraí. Automação. Deixa eu ver aqui, ó. O último grupo, que dia que tá? Aqui. O último grupo está no dia 24 de setembro. Né? É o time 3. 24 de setembro. Quer dizer que se eu desse um shift aqui, é o 1º de outubro. Né? 1º de outubro. Até dá para ser. Dá para dar um shift, sim. Não precisa ser 2 na semana que vem. Porque a AV1 vai ser de 28 de setembro a 3 de outubro, né? Então dá para a gente dar um shift aqui. Então, peraí, deixa eu escrever aqui, deixa eu mudar o calendário aqui para vocês. Então vai ficar. Então deixa eu botar aqui. Time 1. Vamos lá. Time 1 era no dia 3, não foi, está sendo hoje. Então vai ficar tendo. Eu ia botar 2 times semana que vem, mas não tem necessidade. Então, vamos começar agora. Time 4. Time 4 vai ficar. Time 4 era no dia 10, vai passar para o dia 17. Tá? Aí depois vem o time 2. O time 2. O time 2 era no dia 17, 24. Estou dando um shift em todo mundo, né? E o time 3. Time 3, que era no 24 de setembro, vai para o dia. Qual? Primeiro? Primeiro, né? Vai para o dia 1º de outubro. Aí no dia 3 de outubro acabam as provas. 3 de outubro. Só dei um shift aí para não ficar apertado para ninguém, para todo mundo conseguir montar. Pronto, fiz uma reprogramação aí dos times. Tá? Tá bom, então pronto aí para começar? Pronto, professor. Pedi só para você colocar eu aqui como apresentador. Quem está falando? Hugo? Hugo, isso. Hugo? Isso. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tchau. Hugo. Make a present. Pronto. Tem mais alguém? Tem mais algum apresentador ou não? Não, eu vou ficar aqui com o responsável pelos slides. Deixa eu compartilhar então, aqui. Tá bom. Vê aí se tu consegue. Todo mundo vendo aí? Opa, show. Show. Depois você me manda essa apresentação, por favor, tá? Vai deixar lá na... Manda sim, professor. Bem, boa noite, né? Nós somos o time 1. A gente vai falar um pouco hoje sobre o histórico da automação industrial. Como a gente já falou ali no chat, a dinâmica hoje vai ser um quiz sobre o que a gente vai apresentar. Então, recomendo todo mundo dar uma atenção legal para a gente poder fazer o quiz. Se o professor quiser concordar aí, em colocar meio pontinho aí para incentivar a competição da galera, vai ser legal. Obviamente, a gente do grupo... Concordo. Oi? Meio quem ganhou o quiz. Aí, legal. Obviamente...
Obviamente a gente do grupo não vai participar, mas aí vamos fazer uma dinâmica legal. Bem, vou passar aqui a bola para o Matheus Leal, que ele vai dar início às nossas apresentações. Bom, nada melhor do que começar o tema, né, contando um pouco sobre o período de grande desenvolvimento tecnológico que se espalhou pelo mundo, né, causando grandes transformações. Estou te falando um pouco sobre a Revolução Industrial hoje. Tá? A Revolução Industrial, ela tem como marco principal ter garantido, né, o surgimento da indústria e auxiliar no processo de consolidação da formação do capitalismo. Tá? Resumidamente, tivemos três grandes fases de Revolução Industrial, sendo a primeira Revolução entre os anos de 1760 e 1850. Teve como a principal característica a substituição do trabalho manual pelo maquinário. Tá? A segunda revolução, ela iniciou entre a segunda metade do século XIX até meados do século XX. Como marco principal, ela teve o início da utilização do petróleo como fonte de energia, assim como a eletricidade, né? Auxiliando não só em laboratórios, com pesquisas e tal, mas também em ligações elétricas com motores. Tá? O ferro também, que era largamente utilizado, passou a ser substituído pelo aço. Tá? A terceira revolução iniciou-se na metade do século XX. E essa fase, né, ela representa uma revolução não só no setor industrial, mas também no meio científico, com a chegada da tecnologia, né, que é responsável pelas linhas de produção estarem da forma que estão hoje. No próximo tópico, a Bia vai detalhar ainda mais essas fases para a gente, tá? Pode passar, por favor. Bom, pioneirismo inglês. A revolução, ela foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, né? A partir da segunda metade do século XVIII. E atribuiu-se esse título de pioneiro pelo fato de que surgiu lá a primeira máquina a vapor. Isso foi no ano de 1698, que posteriormente ela foi aperfeiçoada, no ano de 1765. Tá? Além disso, estudiosos da Revolução Industrial afirmam que esse pioneirismo inglês na industrialização ocorreu por uma série de outros motivos, não só pela inovação com a máquina a vapor. Vou citar aqui algum deles, tá? Os mais importantes. O primeiro é a lei dos cercamentos. Ela foi responsável pela expulsão de centenas de camponeses. Tá? Essa lei, ela tinha o objetivo de transformar as terras comuns, que eram ocupadas pelos camponeses, transformando ela em condições de trabalho, né? Locais com condições de trabalho. Portanto, por consequência desses cercamentos, houve grande disponibilidade de mão de obra. E isso foi essencial naquela época, né, nas indústrias. Outro motivo interessante, que não pode deixar de destacar, é a grande reserva de carvão e ferro que tinha lá no território da Inglaterra. Isso foi essencial também para o desenvolvimento da indústria no século XVIII, lá na Inglaterra. Além disso, entre outras mudanças que foram ocorridas no século XVIII, foi criada uma lei onde ela determinava que todas as mercadorias de importação e exportação deveriam ser transportadas por embarcações inglesas. Tá? O objetivo disso era enfraquecer a concorrência, que era muito forte lá pela Holanda. Tá? Isso permitiu que a Inglaterra controlasse todas as rotas comerciais e marítimas no mundo, possibilitando, né, o enriquecimento da burguesia, que, por consequência, tinha um acúmulo de capital ainda maior. Pode passar, por favor. Bom, os trabalhadores naquela época, além de ter um salário muito baixo, né, os trabalhadores eles eram obrigados a lidar com uma carga excessiva de trabalho. Tá? Uma curiosidade nisso é que nas indústrias inglesas, no período da Revolução, a jornada diária de trabalho costumava ser de até 16 horas, tá? Com um período de meia hora. Aquela pausa para o almoço, né? Era de meia hora.
E aqueles trabalhadores que não aguentavam essa carga eram imediatamente substituídos. Esse é um ponto que mais à frente o Matheus vai destacar aí no tópico da fábrica. Tá? Pode passar. Eu vou passar a voz agora para a Bia, e ela vai dar seguimento nos avanços da tecnologia. Oi, pessoal, boa noite. Eu vou estar falando sobre os avanços tecnológicos da Revolução Industrial, mas antes de falar quais são esses avanços, eu acho muito importante citar qual foi o motivo que levou à criação da primeira máquina, né? Eu vou pegar até um gancho no que o Matheus disse anteriormente, e essa criação aconteceu em 1698 e se deu por causa das inundações que aconteciam nas minas de carvão da Inglaterra, né? E para que eles conseguissem tirar toda essa água, eram utilizadas algumas bombas de extração que eram impulsionadas por cavalos. E esse trabalho era até um pouco demorado, né? Mas então vieram Thomas Newcomen e Thomas Savery e criaram a primeira máquina a vapor para que conseguissem resolver esse problema de uma forma mais rápida. Mas essa máquina criada por eles dois não foi a máquina a vapor que conhecemos como a característica desse avanço da primeira revolução. Na verdade, ela só surgiu em 1765, já que James Watt conseguiu aperfeiçoá-la e torná-la eficiente bastante para conseguir revolucionar a atividade industrial dessa época, né? Pode passar aí para mim, Hugo, por favor? E com a criação dessa máquina, o setor mais desenvolvido foi o setor têxtil. Eu trouxe até alguns exemplos de máquinas que foram utilizadas na época. Está aparecendo aí a Spinning Jenny. Pode passar para mim, por favor? A Spinning Frame e a Spinning Mule. E todas essas três máquinas tinham o mesmo objetivo, que era tecer uma quantidade de fios que, se fossem feitos manualmente, exigiriam várias e várias pessoas para conseguir concluir esse trabalho, né? E eu também não posso deixar de dizer que, através da criação da máquina a vapor, surgiram outras máquinas, máquinas especializadas na mineração, nas indústrias, e também surgiu a criação das locomotivas que funcionavam a carvão, e também surgiram as estradas de ferro, né? E essas estradas permitiram que as viagens fossem mais curtas, mais rápidas e que conseguissem alcançar muito mais lugares. E agora eu vou falar um pouco sobre os avanços da segunda revolução industrial, essa etapa que foi tão característica para a industrialização, até porque as tecnologias que foram criadas nessa etapa conseguiram automatizar o trabalho, conseguiram criar o sistema de produção em massa que é tão estudado e tão citado durante a graduação, e também fizeram com que a industrialização crescesse para outros lugares do mundo e não ficasse só concentrada apenas na Inglaterra. E outra coisa que as tecnologias da segunda revolução industrial proporcionaram foi a expansão das ferrovias. E essa expansão fez com que fosse possível a comercialização dos bens produzidos e também proporcionou o aumento do mercado consumidor. E falando um pouco sobre os materiais que foram muito utilizados nessa época, enquanto a gente tinha o carvão, o vapor e o ferro sendo característicos da primeira revolução, na segunda revolução a gente tinha o aço, a eletricidade e o petróleo sendo característicos dessa etapa, e com isso tudo surgiram as indústrias elétricas, as indústrias químicas e também surgiu o aprimoramento das indústrias siderúrgicas. Pode passar aí para mim, por favor, Hugo. E para finalizar a discussão da segunda revolução, eu trouxe como exemplo algumas invenções do período. Temos a bateria química, temos a invenção do telefone e também da lâmpada de filamento. Eu trouxe esses três exemplos para representar os avanços tecnológicos desse período. E para finalizar, eu vou falar brevemente das tecnologias da terceira revolução industrial, e tudo que eu posso resumir sobre essa etapa é que as tecnologias que surgiram mudaram o mundo de uma forma extremamente drástica, até porque surgiu a robótica, surgiu a genética, a informática, a eletrônica e também as telecomunicações, coisas que nunca foram vistas anteriormente e que também foram capazes até de mudar as relações humanas em
questão de tempo e em questão de facilidade de comunicação também. Mas falando especificamente do setor produtivo, que é o nosso foco aqui, as mudanças também foram muito grandes e muito significativas com esse surgimento da alta tecnologia, né? Até porque as máquinas se tornaram muito mais eficientes, os instrumentos utilizados se tornaram muito mais precisos e os robôs começaram a substituir a mão de obra humana em algumas atividades. E com isso tudo acontecendo, com isso tudo surgindo, a produção foi aumentada, os gastos foram diminuídos, assim também como o tempo para fabricar os produtos também foi bem reduzido. Agora eu vou passar a palavra para o Matheus D'Amica para ele continuar a explicação. Olá pessoal, boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre a fábrica, né? Como é que funcionava naquele século as condições de trabalho daquela fábrica, como é que a forma de protesto dos trabalhadores para requisitarem formas de trabalho melhor, né? E a gente vai falar também um pouquinho depois de um filme muito interessante que se chama Tempos Modernos, onde o nosso personagem Charlie Chaplin, ele mostra como que era a vida, como é que era a rotina, né, desses trabalhadores que sofriam exploração, né, e não tinham os seus direitos trabalhistas, e entre outras coisas. Pediu para passar, por favor, o slide? Vamos lá, pessoal. Condições de trabalho. Com os avanços tecnológicos que a Bia mencionou, né, e o começo da automação das fábricas e dos seus processos, eles não tinham tanta preocupação, né, com os trabalhadores como existem hoje. Além disso, os trabalhos manuais constantes de fadigar o trabalhador, muitas das vezes também causavam acidentes ou prejudicavam o serviço, porque o esforço diário era sem nenhum tipo de proteção. Os trabalhadores eles não utilizavam o EPI, né, o equipamento de proteção individual, e eles não tinham nenhuma proteção na condição dos trabalhos dele, e eles realizavam esses trabalhos completamente desprotegidos, né? Como o processo manual ele demandava de tempo, os profissionais muitas vezes trabalhavam de horas e horas, sem a devida remuneração e a qualidade no trabalho. Naquela época, a população era muito pobre, e por mais que a exploração dos trabalhadores eram visíveis naquele atual cenário, esse fato muitas das vezes fazia com que esses trabalhadores se rendessem ao trabalho escravo, onde a visão da empresa e do empregador muitas das vezes era a exploração e a produção, sem o mínimo cuidado com o trabalhador, onde das vezes causavam muitos acidentes e às vezes causavam até morte. A exploração infantil também da época é uma situação onde a gente deve muito enfatizar, porque era maior devido à falta de mão de obra, né, disponível, visto que muitas das vezes os trabalhadores se impossibilitavam de exercer a sua função. Ou seja, muitos trabalhadores da época, pela fadiga, né, pela repetição dos processos, eles muitas das vezes se machucavam, né? Eles não tinham as leis trabalhistas, né, que nós temos hoje, e muitas das vezes pela impossibilidade de trabalhar e pelo fato, né, da pobreza naquela época ser muito grande, as fábricas colocavam crianças, né, mulheres, para estar exercendo essa função, né? E por conta, né, desse tipo de exploração que havia dentro das fábricas, aconteceram protestos, né? Protestos muito pesados nas fábricas, porque os trabalhadores lutavam, né, por direitos iguais, né? Eles lutavam por uma melhoria no trabalho, entre outros. E isso desencadeou um protesto que nós chamamos de ludismo. Eu vou pedir o Hugo para passar o slide para mim, por favor. Então, pessoal, o ludismo foi mediante na exploração que movimentos como o ludismo eram mais constantes das fábricas, onde os trabalhadores quebravam as máquinas em forma de protesto, com o objetivo de lutar por direitos mais humanitários de trabalho. Naquela época, eles poderiam chegar, gente, por incrível que pareça, eles poderiam chegar até 16 horas trabalhadas. E isso ocorreu principalmente na Inglaterra, pelas más condições de trabalho. Ou seja, a forma de protestar que eles tinham da época é quebrar as máquinas. Porque imagina hoje, né? Nossa rotina ela é bem cansativa, né? E na maioria das vezes a gente exerce horas trabalhadas, dependendo, podemos chegar até a 9 e a 10 horas. E eles chegavam, gente, a incríveis 16 horas trabalhadas.
e você não tinha uma lei trabalhista digna, né? Você não tinha um trabalho bom remunerado, né? A empresa, ela não pensava no funcionário, você não tinha um equipamento de proteção individual, né, para dar um condicionamento, uma qualidade melhor para esses funcionários, e isso acarretava em acidentes, acarretava em mortes. Isso mobilizava crianças, né, para exercer uma função que, naquela época, naquela idade, elas poderiam estar estudando, né? E, por conta disso, né, além dos protestos de ludismo, a gente pode também mencionar um protesto, né, que eu considero como um protesto de um filme muito interessante, como eu mencionei no início. É um filme que se trata dos tempos modernos. É um filme do Charlie Chaplin. O que acontece nesse filme? O filme Tempos Modernos, né, ele retrata muito bem como funcionava a vida dos operários com a Revolução Industrial. Com a automatização, os operários se submetiam a uma forma de produção que não era mais de acordo com as suas condições físicas e psicológicas, com um único objetivo, que era o maior lucro independente da condição, né, de seus trabalhadores. Ou seja, elas utilizavam os trabalhadores, né, sem nenhum tipo de aparato, e exploravam eles com um objetivo só de lucrar. Elas não visavam a qualidade de trabalho, elas não visavam a qualidade dos trabalhadores, elas só tinham um objetivo de lucrar. E o Chaplin, ele vivia o personagem que era trabalhador, né, de uma grande fábrica, e fazendo o seu trabalho sempre a mesma coisa. Ele fazia sempre o trabalho manual. Além disso, mostra os demais trabalhadores que também viviam na exploração, devido à busca do lucro dos proprietários, né, fazendo que eles fizessem suas atividades muito rápidas para obter o produto final, sem nenhum tipo de erro, e fazendo o trabalho todo de acordo com a máquina. Então, para ser de uma forma mais ilustrativa, para não ficar só entre palavras, eu vou falar um pouquinho desse vídeo, né, onde o Charlie Chaplin ele mostra como era trabalhar naquela época, a convivência dos trabalhadores, como a exploração, coisa muito típica naquela época, e além disso ele traz um tom humorístico também, né? Mas não que não seja um tom crítico, né? Ele traz, e isso com certeza teve uma influência, né, futuramente as empresas visassem mais nos seus funcionários, e que a automação de fábrica ela não era o suficiente. Você não pode automatizar as máquinas, né? Você não pode automatizar as máquinas, mas ainda assim não pensar naquele que produz, que é o trabalhador, né? Então não adianta você investir, né, na sua fábrica e você não investir, né, não dar uma condição de trabalho benéfica para os trabalhadores que se encontravam naquela época. Então, eu vou pedir para o Hugo rodar um pouco o vídeo e vocês vão ver. Tem um tom humorístico, né? Mas é uma crítica bem construtiva para aquela época. Como vocês podem ver, né, o Charlie Chaplin ele fez sempre esse processo manual, né? E isso acabava atrapalhando um pouco ele, porque ele utilizava, né, o fato dele fazer sempre esse processo, ele fazia sempre essa situação com as mãos, né? Ele tinha esse vício. Então, isso atrapalhava toda a vida dele. Podem ver aí que o colega de trabalho sentou, colocou a comida no prato e ele senta, né, em cima e ele pede o colega para pegar o prato. Mas ele tem esse tique nervoso e ele acaba derrubando esse prato do colega e trazendo uma revolta, né, para o colega dele de trabalho. Mas é uma situação que, pelo fato dele estar sempre desenvolvendo esse tipo de técnica, esse tipo de trabalho, isso trazia um vício para ele, né? Isso prejudicava o trabalhador. E além disso, além de prejudicar, como eu tinha mencionado, causava bastante acidente, né? E podendo causar muitas das vezes até morte. Como vocês estão vendo aqui, né? A exploração era tanta, né, que o chefe dele explorava ele para que ele fizesse o trabalho correto, né? Com rapidez, né? Mas com nenhuma preocupação. Como vocês podem ver, ele acelerava esse processo e o chefe não estava nem aí para ele. Ele só queria que o produto final fosse acabado, né, ele conseguisse produzir corretamente. Né? E como vocês podem ver, o Charlie Chaplin, num tom bem humorístico, né, ele traz esse humor que é um humor engraçado, né, mas ele também é um humor crítico, mostrando para as empresas que
automação das máquinas, ela não é o suficiente, né, para uma empresa crescer, né, e teoricamente não é suficiente para uma empresa evoluir em questão de evolução financeira, entre outras coisas. Então agora eu vou passar a minha palavra pro próximo, tá bom? E ele vai falar mais um pouquinho sobre os próximos conteúdos. Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho sobre a sociedade do conhecimento. A gente viu aí, né? Os nossos colegas apresentaram muito bem sobre a sociedade sobre a era industrial, como deu início e tudo mais. E no fim da década de 1970, entrando para 1980, surgiu esse nome globalização, né? E a era da globalização foi a era a qual não era mais exigido um pré-requisito para um profissional, não é mais aquele cara que trabalha, como eles disseram aí, 16 horas por dia, aquele cara que tem um preparo físico bom, que consegue suportar o chefe enchendo o seu saco, mas mudou ali esse pré-requisito para profissionais, pessoas a qual tem um certo conhecimento mental, né, um conhecimento técnico, pessoas, o pré-requisito era mais pessoas específicas que tinham determinado conhecimento. E isso foi uma evolução, ou seja, os nossos pais conseguem dizer muito bem isso, né, porque antigamente tinha aquele profissional que fazia um determinado curso, ele se tornava um especialista naquele determinado assunto, então ele não tinha mais aquela obrigação de trabalhar arduamente, e também não tinha a obrigação de ter uma boa convivência profissional, mas ele tinha a obrigação de ser um especialista em determinado assunto. E no início dos anos 2000, a qual deu início, né, a era das redes sociais, a era das pessoas conectadas, todos conectados entre si, que deu início oficialmente, né, vamos dizer assim, a era da globalização, a era da sociedade do conhecimento. Pode passar aí, Hugo. Muito bem. A sociedade do conhecimento, como eu tinha dito, né, no modo global, é justamente as pessoas conectadas umas com as outras, né? Não é mais exigido o pré-requisito força física, mas um pré-requisito mental, com um conhecimento em determinado assunto. E a gestão de TI, embora tenha esse nome parecido com um ofício, né, com um cargo dentro de uma empresa, a gestão de TI, ela justamente ela quebra um monopólio histórico, social da mídia, né, a qual tínhamos um único veículo de comunicação, era a televisão, e a qual nós não tínhamos direito nós não tínhamos voz, né? Era a televisão, a rádio. Então, a gestão de TI justamente dá um pouquinho de mídia a toda a população. Ou seja, todo mundo hoje tem acesso ao mundo. Todo mundo hoje tem acesso às redes sociais. Todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo. Ou seja, agora todos nós temos uma voz. Isso tudo está dentro do conteúdo, né, da sociedade do conhecimento. E continuando, né, esses pré-requisitos, né, a capacidade profissional como um estilo de vida. Como eu tinha falado anteriormente, antigamente o cara lá fazia um curso técnico e ele ficava naquele curso técnico a vida inteira. Ele se aposentava naquele curso técnico. Não tinha, a única obrigação dele é ele ser um cara que soubesse lidar com aquele determinado assunto. Ele tinha que ser um especialista naquilo. E com essa capacitação profissional como estilo de vida, que está agregado 100% à sociedade do conhecimento, hoje um profissional que apenas tem uma faculdade,
ele praticamente não tem um diferencial, né? Então, ele tem que sempre estar se atualizando, ou seja, estudar para sempre. MBA, pós e tudo mais. E isso tem que se tornar um estilo de vida, né? Sempre estudar, sempre criar conteúdo, né? Que faz parte da sociedade do conhecimento. Aquele profissional que cria um conteúdo, aquele profissional que tem uma voz perante a sociedade, a qual cria a sua própria imagem, né, profissional perante as pessoas. E a interatividade e a colaboratividade de todos esses é um dos tópicos mais importantes, porque a interatividade é a conexão entre as pessoas, né? Conexão entre todos. E a colaboratividade, ela é justamente aquele profissional que, além de saber estar conectados com as pessoas, profissionalmente falando e até socialmente falando, é aquele profissional que sabe lidar com pessoas. Ou seja, hoje o rumo, hoje a sociedade do conhecimento, o meio profissional, não exige mais aquele profissional expert naquele determinado assunto a qual ele estudou, mas aquele profissional que, acima da capacidade técnica, ele tenha a capacidade de lidar com pessoas, tanto no âmbito de gestão de crise, tanto no âmbito geral, né? Pessoas a qual tem capacidade de lidar com pessoas, pessoas que sabem ouvir, pessoas que sabem gerir ideias e incentivar umas às outras. Pode passar. Muito bem. Separamos aí 10 tópicos que faz todo sentido aí para quem deseja estar incluído. Lucas? Opa, voltou? Voltou. Beleza. Então aí, como eu estava falando, separamos 10 tópicos aí que fazem todo sentido para nós estarmos dentro da sociedade do conhecimento. Muitas das coisas nós já fazemos parte, né? Mas aí são os 10 principais. Pare de estudar. A gente sempre vai ter que estar estudando. Participar das redes sociais. Não participar das redes sociais para ver coisas supérfluas e triviais, mas gerar conteúdos bons, conteúdos a qual exijam reflexão daquilo que você está incluso. Desenvolva a prática saudável de produzir informação, que é aquilo que eu tinha falado. Participe de grupos de estudo, né? Hoje temos grupo de estudo na faculdade. Uma das chaves, uma das coisas importantes da sociedade do conhecimento dentro desse assunto é justamente o que o professor faz sobre... A gente vê muitas histórias, né, de alunos que fizeram artigos, né? Então, tudo isso, toda essa questão também faz parte da sociedade do conhecimento. É o profissional que está buscando conhecimento e está se promovendo ao mercado, né? Então, você criar um seu próprio artigo e isso ser publicado tem total ligação com a sociedade do conhecimento. Então, ali é o quinto item, né, que eu acabei de falar, que é construir a sua imagem, né? Procure ser visto sempre, desenvolva a capacidade de ouvir, a colaboração e a interação é o principal foco social e profissional, né? Então, aquilo que eu falei, aquele profissional que sabe lidar com pessoas, que sabe interagir com pessoas, é aquela pessoa relacionável, né? Então, nós temos que ser relacionáveis. Não omita a sua opinião e nunca diga eu acho, né? Vai lá, Hugo. Muito bem. E onde isso vai nos levar? Eu acho que essa pergunta nós já sabemos a resposta, ainda mais pós-pandemia aí.
nós temos visto o que a sociedade do conhecimento está trazendo, né? Então, a conectividade entre pessoas vai aumentar mais ainda, não só no meio social, mas profissionalmente também. E isso já temos tido aí um grande reflexo, que é um dos maiores assuntos que a gente tem falado nas aulas, que é o trabalho home office. E isso tende a aumentar, isso tende a crescer. Então, tudo hoje está conectado, né? O professor trouxe um rapaz aí que falou um pouco sobre isso, e ele deu uma amplitude muito boa, né? Então, o futuro é que tudo esteja conectado, né? Mas vai ser o principal pré-requisito é aquilo que eu falei anteriormente. São pessoas que saibam lidar com pessoas. Porque esse excesso de conectividade, isso tem prejudicado muitas pessoas, né? Não só com doenças psíquicas, mas pessoas muito conectadas são pessoas que não sabem se relacionar. Então, esse excesso de conectividade vai trazer um grande avanço profissional para a gente, porém, vai trazer uma reação, né, perante essa ação de pessoas que não sabem mais se relacionar. Então, é importante que hoje nós, além de nos capacitarmos, além de buscarmos ficar sempre conectados com tudo que está acontecendo, tanto no âmbito profissional quanto geral, a gente buscar ser pessoas relacionáveis, que é uma das coisas mais importantes. É isso. Um pouquinho sobre os sistemas supervisórios. Antes de entrar na definição e até mesmo na aplicação, eu vou estar comentando um pouquinho sobre o histórico dos sistemas supervisórios. Os sistemas supervisórios, hoje, eles são essenciais para a supervisão do processo produtivo. E com essa supervisão, né, a indústria ela consegue melhorar o seu desempenho devido ao controle que ela obtém, né, constante dessa produção. Bom, isso aí é absolutamente relevante dentro da indústria, já que assim ela consegue aperfeiçoar seu desenvolvimento produtivo, né, desde a redução das máquinas paradas, né, dos seus produtos, na segurança da produção e dos seus próprios funcionários, e claro, né, visando sempre uma maior produtividade e otimização do processo de produção. Hugo, passa para mim, por favor. Sobre o histórico, né? Os sistemas supervisórios eles começaram a ser registrados na década de 1980. Nesse período, como a gente sabe, a tecnologia ainda era pouca. E com isso, os sistemas sofriam certas limitações desses registros. Os computadores eram enormes, como vocês podem estar vendo aí na imagem, eles ocupavam bastante espaço na indústria. Eles tinham programações também por fitas magnéticas e até mesmo a memória era muito pouca. Não passava da ordem de kilobytes. E com isso, com todas essas dificuldades, tinha essas limitações nos registros, né? Mas com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, os sistemas supervisórios também foram se atualizando e, consequentemente, eles evoluíram, né? E com todo esse avanço tecnológico, criou-se uma plataforma que se chama SCADA. Na verdade, ela é uma sigla em inglês, que significa Sistema de Controle e Aquisição de Dados. Hugo, passa, por favor. Bom, já na década de 90, né, esse mercado ele cresceu e ele já podia contar com mais de 120 fabricantes de software e hardware para esses sistemas supervisórios. Mas acontece que nessa década, o maior problema que dificultava o uso mais abrangente desses sistemas eram a quantidade de diferentes sistemas operacionais que eram utilizados. E isso dificultava um pouco a compatibilidade de diversas demandas que existiam dentro da indústria. Passa para mim, Hugo, por favor. Aí, nesse slide, eu só estou mostrando para vocês os diferentes sistemas operacionais que eles eram utilizados. E como vocês podem ver, a Microsoft ela teve uma participação nesse período, que foi entre 95 e 2000, com o Windows NT, que contava com um sistema multitarefa, que é essencial para um sistema supervisório, né, porque ele interliga vários processos. E com a finalidade também, né, ao passar do tempo, com a finalidade de sistematizar isso tudo,
A padronização desse sistema era o intuito dos fabricantes, que migraram e se manteram nessa plataforma Windows. Bom, com isso eles conseguiam uma convergência de padrões e módulos, na qual esse mercado foi consolidado até hoje, né, nos nossos dias atuais. Pode passar, por favor? Como vocês podem estar vendo aí no slide, esses são alguns tipos de fabricantes desses sistemas, sendo que o Ellipse e o Windowsoft, eles são fabricantes brasileiros. Pode passar, por favor. Isso. Bom, hoje, né, com toda essa tecnologia, os sistemas possuem altíssima conectividade por meio de complexas estruturas de rede, trazendo assim mais segurança no processo produtivo, né? Também eles utilizam um único sistema supervisório, que é o Sistema de Controle e Aquisição de Dados, que é da sigla que eu falei, SCADA, e ele consegue monitorar mais de 400 mil tags, que são links de informações internas ou externas ao supervisório, né? Bom, é isso. Agora, para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou passar para o Kelvin, que vai falar sobre a definição do que é sistema supervisório. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre a definição dos sistemas supervisórios, né? Então, a automação industrial, ela é a operação com sistemas de supervisão e aquisição de dados. A automação industrial, ela pode ser definida como a aplicação de tecnologias de software, hardware e outros equipamentos. Como a nossa amiga Carol nos disse, essa operação ela é conhecida como SCADA, né? Essa sigla em inglês, que significa Supervisory Control and Data Acquisition. Traduzindo para o nosso português, significa o sistema de controle e aquisição de dados, como a nossa amiga nos disse, né? Então, esses sistemas, eles são aqueles que realizam o controle dos equipamentos na indústria em tempo real. Feito isso, através dos dados armazenados, os sistemas SCADA, eles podem gerar qualquer relatório estatístico e até mesmo gerenciais para o controle de qualidade. A automação industrial, através de SCADA, ela veio para otimizar e apresentar melhorias, facilitar a produção de uma empresa. Pode passar, Hugo, por gentileza. Então, como nós podemos ver, o SCADA veio realmente para apresentar as melhorias e facilitar a produção de uma empresa, né? Em tempo real, a tela do computador com o sistema SCADA, ela pode funcionar em substituição ou em paralelo a uma IHM. IHM que significa interface homem-máquina, né? É uma abreviação, ali está em inglês, mas já traduzi para o nosso português. Dessa forma, a automação industrial ela é dada pela capacidade de softwares em controlar, monitorar processos através de drivers, servidores, módulos de entrada e saída ou controladores programados. Pode passar, Hugo, por favor. Então, gente, a automação industrial ela pode ser classificada de duas formas. Nós temos aí o controle de processo discreto e o controle de processo contínuo. Agora eu vou dar uma explicada rápida sobre cada um desses processos para vocês entenderem um pouco melhor a definição de cada um. O controle de processo discreto é aquele que tem um processo executado em etapas, ou seja, uma sequência de eventos onde o processo é levado a um estágio desejado, né, ao estágio final, onde a gente quer. Mas para isso, a gente passa por uma sequência de eventos até o estágio final. Esse processo é utilizado por indústrias de fabricação, por lote ou linhas de montagem. Por exemplo, Hugo, pode passar para a gentileza. Por exemplo, nós temos duas máquinas, né? Essa do canto direito é uma máquina extrusora de plástico, que primeiro é extraída a matéria-prima, é transformada e depois se obtém o resultado final. Um exemplo aí de processo discreto, né? Essa máquina, por exemplo, ela é utilizada em processo de embalagens plásticas, que o plástico primeiro precisa se obter a matéria-prima, precisa transformar e depois a gente encontra o resultado final, tipo copos plásticos, sacolas de lixo, certo? E a outra máquina, ela faz parte do processo contínuo, que é o que eu vou explicar agora. O controle de processo contínuo é um procedimento realizado de forma ininterrupta,
ou seja, sem parar, né? A fim de garantir a maior quantidade possível do produto final. Esse processo, geralmente, ele é aplicado em indústrias de refinaria, indústrias de bebidas, químicas e farmacos, né? E outros tipos de indústrias também, até mesmo indústrias que envolvem metalurgia, siderúrgica também. Por exemplo, essa máquina à esquerda é uma máquina de corte a jato de água, justamente para agilizar e produzir o máximo de produto final. Por exemplo, uma máquina dessa, ela fabrica roda automotiva. Então, para você produzir o máximo de roda automotiva, uma máquina a jato d'água programada para isso, com certeza produziria muito mais do que uma máquina manual, certo? Desse modo, pessoal, ao entendermos sobre a definição, a gente pode afirmar que ao automatizarmos os processos de produção de uma empresa, é possível obter resultados significativos, apresentando as melhorias no desempenho da produção, apresentando redução dos custos operacionais, aumentando a qualidade e maior produção. Beleza? Agora eu vou passar a oportunidade para o meu amigo Marcelo, que vai nos explicar melhor sobre a aplicação. Boa noite. Hoje meu nome é Marcelo, vou falar sobre a aplicação. Para entender melhor essa aplicação do SCADA, qual o Kelvin disse antes, primeiro a gente tem que analisar a pirâmide de automação. Mas antes de fazer essa análise, vamos entender por que ela surgiu, né? Então, ela surgiu a partir do objetivo de estruturar principais etapas do processo de produção, e assim foi desenvolvida uma arquitetura de referência para mostrar a organização de todas as etapas que envolvem o ciclo de produção. Através dessa estrutura hierárquica que a gente vai perceber que a correlação entre os níveis de produção. Olhando a estrutura, à medida que o topo vai sendo alcançado, os dados coletados sofrem um melhor tratamento. Então, no decorrer da pirâmide, vocês vão perceber que as informações obtidas terão maior qualidade e sentido para melhor entendimento, né? Nesse nível 0, que é onde tem as tubulações, vasos, tanques e equipamentos, que é a parte da planta de processo, apesar da gente estar tratando do processos industriais e de máquinas, antes de conceber a automação e instrumentar o sistema, existiu todo um estudo sobre o processo a ser realizado, né? Então, ou seja, nos profissionais de mecânica, química, elétrica, segurança, se envolveram para conceber esse processo. E essa informação deve estar bem evidente para o profissional de automação. Ele não é responsável pelo processo, mas tem que entender as especificações que tem nessa disciplina como um todo, né? Pode passar, Hugo, por favor. No nível 1, que é onde ficam os dispositivos de campo, ele tem atuadores e sensores que são encontrados no campo de chão de fábrica. Nesse nível é onde ocorre o trabalho braçal e o monitoramento. O que seria isso? Válvulas, motores elétricos para mover máquinas e outros similares. No próximo nível, pode se beneficiar dos estudos anteriores, entendeu? Que serão utilizados. No nível 2, que é do controle de processos, ele é composto por controladores, também que são unidades remotas de telemetria. Neste nível é onde acontece o controle e manipulação dos dispositivos do nível de chão de fábrica, que realmente faz trabalho físico. Vocês perceberem a correlação entre eles, o nível 2 com o nível 1, entendeu? E a partir dessa lógica de controle configurada na CLP, o mesmo toma decisões sobre quais saídas ligar para complementar a tarefa programada. Já no próximo nível, o nível 3, é constituído pela arquitetura SCADA, que é a combinação dos outros níveis utilizados para acessar os dados e sistemas de controle a partir de um único local. Todo esse monitoramento e controle é feito por uma interface gráfica do usuário para operadores, e é importante também destacar que na arquitetura SCADA permite monitorar e controlar vários sistemas a partir de um único local. Ele não está limitado, né, a uma única estação remota. Então, a partir de uma sala de controle composta por servidores e a interface que eu disse, comunicam-se com os equipamentos e controladores localizados no nível 2. Tá vendo? Mais uma correlação. O nível 3 precisa da relação com o nível 2.
e em comunicação com dispositivos de campo, recebendo e enviando os dados localizados no nível 1. Então, vocês podem perceber a ligação que ocorre entre eles, né? E a partir do nível 3 existe essa grande discussão de como devemos definir os sistemas, e a partir daí os próximos níveis darão uma continuação para ações estratégicas que serão tomadas, sejam eles do gerente de produção ou do gerente de alta administração. Pois bem, chegamos no quarto nível, né, que é o gerenciamento de planta. Nesse nível, ele auxilia o controle de processos industriais, quanto também de logística de suprimentos. E por último, mas não menos importante, o quinto nível da pirâmide, né, de automação industrial, que se encarrega da administração dos recursos da empresa. Nesse nível, a gente encontra para a gestão de venda, né, que é o gerenciamento corporativo. Nesse encontra o software para gestão de vendas, gestão financeira, e o Business Intelligence, que é BI, que é a parte de inteligência empresarial para ajudar na tomada de decisões que afetam a empresa como um todo, né? Como podemos perceber na pirâmide do esquema demonstrado, ela tenta organizar os diferentes níveis de controles existentes através da divisão de níveis. E os níveis mais baixos estão diretamente relacionados aos níveis superiores. Tanto que essas funções proporcionam às empresas uma maior visibilidade para o processo. Agora eu vou passar a próxima etapa do trabalho para o João. Tá ok? Boa noite, pessoal. Dando continuidade à apresentação, né, como Augusto disse, né, existem variados tipos de redes e protocolos que são utilizados para o SCADA. Né? Porém, a tendência, em um futuro bem próximo, tudo se migre para a Ethernet industrial. Né? As redes Ethernet, elas se consolidaram desde a sua criação, que foi mais ou menos em 1973, através do Robert Metcalfe, né? No projeto que foi atribuído como Xerox do Palo Alto. Né? E com isso, a rede Ethernet ela acabou se consolidando como um padrão de comunicações entre computadores, né? Desde essa época. E como a automação industrial se convergiu ao longo dos anos com a tecnologia da informação, o TI, as redes Ethernet elas se desenvolveram dentro desse universo da tecnologia da automação, ganhando características. Né? A rede Ethernet é um protocolo de conexão, né, entre redes, né, considerado um padrão mais utilizado em redes locais no mundo inteiro. Né? O seu funcionamento ele parte de um princípio em que todos os computadores compartilham uma mesma linha, independentemente da sua topologia. Né? A sua maior vantagem, né, da Ethernet é a habilidade de correr em alta velocidade e possuir um baixo custo. Como a gente pode observar, aqui nesses tópicos são atribuídos algumas características dessa rede. Né? Alguns tópicos que vão resumir um pouco, né, como é o seu funcionamento. Né? É uma rede bem simples, né, na sua projeção, né, de implantar. Como eu já disse, possui componentes de baixo custo comparado às outras redes, permite diversos protocolos dentro do seu padrão, é uma rede interoperável, escalar. Né? Ela pode ser aplicada desde ambientes domésticos e até industriais, que inclusive em ambientes industriais são necessárias estruturas de comunicação bem resistentes. Né? Que só o cabo de Ethernet ele apresenta uma maior resistência a interferências, a danos físicos e a outros fatores externos, né, que possam interferir na comunicação dos computadores. Então, o cabo de Ethernet ele apresenta uma boa resistência em relação a esses ambientes assim que possam causar interferência, né? Como por exemplo, né, um gestor de rede ele pode criar uma infraestrutura capaz de manter uma conexão em alta velocidade, alta qualidade, mesmo estando em ambientes pesados, como ambientes industriais, né? Como indústrias com alto grau de automação, ou que trabalham com produtos minerais. Né? E com isso, a Ethernet ela permite levar uma conexão a um número maior de locais, independentemente das características físicas do ambiente. Pode passar.
Bom, aqui a gente pode observar como funciona a rede de internet industrial, né? Aqui a gente tem um exemplo que ilustra, né, como todos os dispositivos citados anteriormente, né, pelos meus colegas na apresentação, na pirâmide de automação, eles ficam ligados. Então, essa imagem ela resume mais ou menos como funciona. Pode passar. Então, as razões para esse modelo são capacidade, né, de resposta em tempo real, né, possui uma fácil migração, como eu já disse, possui uma topologia simples, né, ela possui um alto desempenho, né, como eu já disse antes também, e também possui um baixo custo. Né? Pode passar. Bom, por esses motivos, ela é a rede mais popular do mundo. Né? Os seus principais protocolos, né, eles são baseados em Profinet, Ethercad, Modbus, HSE, né? E aqui a gente pode observar as três topologias, elas podem ser ligadas, né? É a centralizada, né? Que conecta os periféricos a um nó central, né? A descentralizada, né? Quando tem pelo menos dois nós, com dois ou mais caminhos entre eles, e a distribuída, né? Que é um pouco mais complexa, mas por ter múltiplos pontos de ligações centrais. E esses são algumas das três topologias que elas são utilizadas. Né? Uma pequena observação é que não existe uma melhor opção dentre elas. Né? A escolha adequada ela depende da natureza da empresa e do seu processo produtivo. E agora eu passo a palavra para o meu amigo Hugo. Bem, boa noite, pessoal. Vamos falar um pouco da história do CLP. Levando em consideração, né, o que vimos até agora, é fácil descrever as antigas fábricas como ambientes com máquinas enormes, sujas, diversas pessoas fazendo diferentes trabalhos repetitivos. Porém, com o desenvolvimento, né, da tecnologia, esse cenário mudou muito. Hoje as fábricas trabalham com um grande número de automação e poucas pessoas em determinados setores. Né? Alguns trabalhos foram substituídos por máquinas automatizadas, isso é claro. Essas máquinas são resultado de diversas melhorias e desenvolvimentos de novas tecnologias, como, por exemplo, os CLPs. Mas antes de conhecermos a história dos CLPs, vamos entender melhor como funciona e quais impactos eles geram nos processos industriais. Bom, CLP significa controladores lógicos programáveis. O CLP é basicamente um computador responsável por executar algumas funções específicas através de um programa que algum profissional criou. Né? O CLP pode ser dividido em três importantes partes: o cartão de entrada, o processador e o cartão de saída. O cartão de entrada representa a parte sensitiva do CLP em si. Por exemplo, são as entradas que recebem os sinais externos ao CLP, e esses sinais podem ser tanto digitais como analógicos. O processador é basicamente o processador responsável por executar o programa que está dentro do CLP. Né? E o cartão de saída é responsável por acionar as cargas elétricas que irão gerar os comandos para o programa. Né? Isso aqui. Bom, até o ano de 1968, né, parte das indústrias utilizavam lógica de funcionamento com painéis a relé. Ou seja, existiam enormes painéis como esse da imagem, para a execução de determinadas lógicas pré-estabelecidas pelos engenheiros ou eletricistas. Porém, com a utilização desses painéis a relé, existiam muitos problemas, né? Como, por exemplo, eles eram inflexíveis, pois não tinha meio de alterar a lógica facilmente. Em todas as alterações realizadas ocorriam alguns problemas, e dentre eles a geração de altos custos, pois alguns relés, né, se identificavam com problemas mecânicos e também um aumento de tempo na montagem e construção de uma nova lógica de um novo painel, que é basicamente você recriar uma nova lógica, um novo processo para aquele relé era extremamente trabalhoso. Isso era um problema comum, pois cada fábrica possuía diferentes produtos, né? E para cada produto era necessária uma montagem diferente. Isso pode ser bastante evidente em uma indústria automobilística, por exemplo, pois vários modelos de carros diferentes para cada modelo de painel diferente, né? Isso era bem complicado. E na General Motors, sob a liderança do engenheiro Richard Morley, foi solicitado ao time de engenharia o desenvolvimento de um dispositivo que pudesse substituir os painéis a relé, de forma a trazer algumas características. Né? Características essas como funcionamento confiável em ambientes industriais,
serem menores que os painéis da relé, que eram muito grandes, uma comunicação com central de coleta de dados, preços competitivos com o sistema relé, né? Afinal, não faz muito sentido a gente ter um sistema ou uma máquina muito mais cara do que já é feita, né? E uma linguagem de programação similar, compreendida pelos eletricistas e engenheiros daquela época. A partir dessa necessidade, surgiu o que conhecemos hoje o controlador lógico programável, né? Que é o CLP. O primeiro protótipo desenvolvido foi utilizado apenas dentro da General Motors, e a primeira empresa a produzir e comercializar foi a Modicon, né? Uma empresa norte-americana. Bem, a gente pode ressaltar alguma superioridade do CLP ao sistema relé, né? Ele tem o menor preço, tem o menor consumo de energia, eles são reutilizáveis, tem maior confiabilidade, maior flexibilidade para mudanças, enfim, maior rapidez na elaboração de projetos e uma interface de comunicação com outros CLPs e computadores. Na verdade, os primeiros CLPs eram grandes e caros e só se tornaram competitivos para a aplicação que valessem pelo menos 150 relés, né? Hoje os CLPs são amplamente difundidos pelo mundo e existem grandes fabricantes. Em todos os processos industriais se utilizam os CLPs. Bom, eu vou passar agora para o Alex, ele vai falar um pouco sobre sistemas rígidos e flexíveis. Bom, boa noite. Eu vou falar sobre sistemas rígidos e flexíveis, tá? Basicamente, a automação industrial, sob o ponto de vista produtivo, pode ser dividido entre três classes: o sistema rígido, o sistema flexível e o sistema programável. Mas, basicamente, vamos falar hoje do sistema rígido e do sistema flexível. Pode passar aí, por favor. Bom, o sistema rígido é um sistema indicado para a configuração específica de um produto, tendo sua diversidade limitada de fabricação. Por exemplo, uma empresa ela possui um único produto e ela deseja uma produtividade maior na sua linha de produção. Então, logicamente, o sistema rígido irá atender essa empresa, tá? Ela possui um alto custo inicial, tá? O sistema rígido possui um alto custo inicial, mas, basicamente, o sistema rígido e flexível, para se uma empresa sair do manual para ser uma empresa automatizada, né? Todos os sistemas possuem um custo muito alto, tá? Indicada para a produção de volumes elevados, então você consegue, a partir de um produto limitado que a empresa tem, ela consegue uma produtividade muito maior. Por ser um sistema simples e básico, ela consegue esse volume muito maior. Realiza operações simples e básicas, como eu falei, ela não tem uma diversidade muito grande na sua linha de produção, porém a sua produtividade é muito alta. Possibilita a integração e a coordenação de grande número de operações simultâneas. Esse sistema consegue operar com diversas máquinas, porém cada uma só faz ela não consegue ter esse tipo de alteração no processo, é difícil de ser implementada. Então, a partir do momento que ela foi configurada para ser um sistema rígido, dificilmente e muito trabalhoso vai ser para essa empresa conseguir fazer um outro tipo de produto, tá? Só com uma reconfiguração. Um exemplo disso, eu conheço uma empresa que possui fabricação de telha. Para se ter ideia, para se trocar o formato da telha, no caso, a espessura de uma telha, preciso um inteiro só para trocar a configuração da. Tá? Então, isso gera muito tempo e trabalho, e a produtividade também, que é o essencial do sistema rígido, já não vale a pena. Tá? Pode passar, por favor. E o sistema flexível, isso aqui, na verdade, é o sistema rígido, como a gente pode ver, uma base rotativa e uma esteira, né? Como vocês podem ver, várias operações simultâneas de máquinas diferentes, porém um produto específico, um produto só, cada uma fazendo uma atividade específica. Pode passar.
Alex? Vocês estão ouvindo o Alex aí? Estão me ouvindo? Acho que melhorou agora. Voltou Está me agora. ouvindo? Sim, agora sim. Ah, tá. Tá. Então, e o sistema flexível? É um tipo de automação com configurações de equipamentos que podem ser alteradas para atender uma gama maior de produtos. Então, uma empresa que ela possui uma gama de produtos maior, automaticamente ela vai escolher esse sistema flexível, porque ela vai conseguir ter essa variação de produtos na sua linha de produção. Porém, a sua produtividade não vai ser tão alta como o sistema rígido. Então, ela também possui um alto custo inicial, tá? A capacidade de alterar a sequência de operações para produtos diferentes, então ela consegue ter essa alternância de produtos, de um produto para o outro, adequada para a produção de pequenas e médias quantidades e com alta diversificação de produtos. Foi o que falei, ela não consegue ter uma alta produtividade, porém a sua diversificação é alta. E o sistema pode ser reprogramado para alterar a sequência de operações. Então, uma máquina, por exemplo, ela consegue fazer diversos trabalhos. Ela não fica só especificamente a um único trabalho, um trabalho específico. Pode passar, por favor. Aqui está um exemplo do sistema flexível, que é uma indústria automobilística, né? Como vocês podem ver, esses braços mecânicos, eles conseguem fazer diversos tipos de trabalho dentro do produto. Então, ela acaba se tornando um sistema flexível e ela pode, dependendo do seu nível, até também, como eu falei no início, pode se tornar um sistema programável. Pode passar, por favor. Então, aqui eu trouxe um infográfico para mostrar para vocês, mais ou menos, entre a relação de flexibilidade e produtividade. Como vocês podem ver, a automação fixa, que é a rígida, possui uma produtividade muito alta, porém a sua flexibilidade é baixa, quase zero. A automação flexível, que ela tem uma produtividade mediana para baixo, porém a sua flexibilidade é bastante alta, e a automação programável também, que possui uma flexibilidade muito alta, porém a produtividade bastante baixa. Tá? Então, esse foi a explicação do sistema rígidos e flexíveis, tá? E agora a gente vai passar para o próximo passo, que é o quiz que a gente vai fazer com vocês. Espero que vocês tenham entendido e vamos participar. É isso aí, galera. Boa noite. Desculpa aí o tempo um pouco longo da apresentação, mas a gente espera que todo mundo tenha entendido, tenha ficado claro e tenha sido legal para todo mundo. Não sei se o professor vai dar uma pausa agora, como ele quer fazer. Mesmo, a gente vai discutir um assunto. Professor, gente, não fiquem com medo do quiz. É muito fácil. É só para vocês entenderem realmente a apresentação. Mas está bem tranquilo, tá bom? Não fiquem com medo, vou errar. Está bem tranquilo mesmo. É uma brincadeira, pô. É uma, né? Para todo mundo participar de uma boa. Né? Isso aí. Tem, né? A ideia é ser leve, pô. Não, eu gostei muito do trabalho de vocês, muito bacana, bem completo. Né? Realmente foram além do material que eu passei, muito além até do material que eu passei, mostrou lá o filme, lá o Tempos Modernos, né? É aquilo mesmo. Eu acho assim, eu concordo com tudo que foi falado, eu acho que a gente precisa, assim, a academia, né, a universidade, é o espaço ideal para a gente discutir ideias, né? Então, tudo tem o ponto e o contra.